Bora lá, pessoal. PX2 de cálculo 3 2020.1. Considere a função f de R2 em R definida por f de xy igual a 2x menos y para cada xy pertencente a R2 e S, né, o conjunto S definido pela função x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, assim, de novo, padrãozinho. Quando eu estou trabalhando com duas funções, vamos usar os multiplicadores de Lagrange, né? Então, assim, inicialmente, o que a gente costuma fazer? A gente nomeia essa partezinha aqui de S, de G de XY, para a gente montar o nosso sistema, né? Para a gente resolver, certo? Então, aqui, logo de cara, por medida assim, de formalidade, observe que se x for igual a 0 e y igual a 0, essa igualdade ela não é respeitada, né? O que eu quero chegar? Qual que é a conclusão? Eu quero chegar que em S, o par xy é diferente de 0, 0. Ou seja, o x não pode ser 0 e o y não pode ser 0, certo? Então, assim, só por medida de formalidade aqui, a gente faz essa observação. Claro que, assim, se fosse uma prova, eu poderia argumentar da mesma forma, na prova presencial, né, e tudo mais, mas não tem toda essa... Mas não é tão rigoroso assim, certo? Mas aqui, como a gente tenta simplificar ao máximo, então a gente já coloca essa observação logo de cima. Então vamos lá, questãozinha clássica, né? O que eu preciso? Eu preciso do gradiente de f de xy sendo igual a um lambda que multiplica o gradiente de g de xy, certo? E eu também sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é justamente igual a 4. Então o que a gente quer é resolver esse sisteminha aqui, bem tranquilo. Seguindo aqui, ó, o que a gente sabe? O gradiente de f a gente vai derivar em relação a x e colocar na coordenada x. Derivar em relação a y e colocar na coordenada y. A função, de novo, vem tranquila, né? A função f é 2x menos y, então assim, veio tranquilo. Por quê? Porque quando eu derivar 2x menos x, aliás, 2x menos y em relação a x, o menos y é constante, a derivada de constante é 0, e a derivada de 2x em relação a x é o 2, certo? Daqui, agora a gente vai derivar em relação a y. Então, 2x é constante, derivada de constante é 0. Derivada de menos y é menos 1, ok? Isso vai ser igual a um lambda que multiplica o gradiente de g. Gradiente de g a gente vai derivar em relação a x, ou seja, o y é constante, o 4 é constante. Então, derivada de constante é 0. E y, x ao quadrado, dá um peteleco no 2, 2x. Ok? Agora, derivando em relação a y, o x é constante, 4 é constante, derivada de constante é 0. Y ao quadrado em relação a y, dá um peteleco no 2, é 2y. Certo? E aqui, de novo, a gente tem a outra igualdade, x mais y ao quadrado é igual a 4. E daqui, a gente tira o seguinte. Vamos fazer aqui, ó, a distributiva, né? Daqui a gente vai tirar o seguinte. Que 2 é igual a lambda que multiplica 2x. Certo? Aqui, ó. 2 é igual a lambda que multiplica 2x. E menos 1 é igual a lambda que multiplica 2y. E eu tenho a terceira igualdade, que é x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Então, o que eu quero é resolver esse sistema aqui. Certo? O que eu quero é resolver esse sistema. Claro que é um sistema de equações do segundo grau. Então, assim, eu vou ter mais de um ponto. Correto? Então, é um sistema com 3 incógnitas e 3 igualdades. Então, isso aqui é muito particular ao método que você vai utilizar para resolver esse sistema. Pode usar o método da substituição, de escalonamento e mais 1 milhão de métodos que tem aí. Então, assim, eu vou escolher um. Eu, particularmente, gosto de isolar lambda e trabalhar para depois achar x e y ali, substituir na última. Então, assim, geralmente, eu, particular, trabalho com as duas primeiras de cima, para aí sim substituir na última lá de baixo, ok? Então, como é que eu faço? Ó, primeira coisa, aqui em cima, ó,
eu vou dizer que lambda é igual a 2 dividido por 2x. Passei o 2x dividindo. Está multiplicando, passou dividindo. Certo? Por que eu fiz isso? Porque o x é diferente de zero, tá vendo? Eu já tinha classificado isso lá. Então não tem problema fazer essa divisão aí. Aqui, de novo, eu vou dizer que o lambda é igual a menos 1 dividido por 2y. Passei o 2y dividindo. Certo? Então aqui ainda dá para dar uma simplificada, né? Porque tem 2 em cima, 2 embaixo. Simplificando por 2, vai dar 1 sobre x. Ok? Então lambda é igual a 1 sobre x. E lambda é igual a menos 1 sobre 2y. Se lambda é igual a isso, e lambda é igual a isso, logo, vou fazer aqui no cantinho aqui, ó, 1 sobre x é exatamente igual a menos 1 sobre 2y. Aqui a gente multiplica cruzado, né, só algebricamente mesmo. Vai ficar 2y. 2y é igual a menos x. O que implica que x é igual a menos 2y. Certo? E pronto, ó, já achei o meu valor de x. X é igual a menos 2y. Agora eu volto lá na de baixo. Lembra que eu falei? Trabalhei as duas primeiras de cima. Agora eu vou trabalhar aquela lá de baixo. Onde for x a de baixo, eu vou substituir por menos 2y. Aí fica tranquilo, né? Vamos lá, ó. Lá não é x ao quadrado. Ou seja, vai ficar menos 2y ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é igual a 4. Ok? Menos 2y ao quadrado é menos 2y que multiplica menos 2y. Então, menos vezes menos é mais. 2 vezes 2 é 4. E y vezes y é y ao quadrado. Mais y ao quadrado é igual a 4. Então, o que eu tenho aqui é que 5y ao quadrado é igual a 4. Vou jogar para o cantinho aqui. Logo, y ao quadrado é igual a 4 sobre 5. Logo, y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 sobre 5. Então, y é igual a mais ou menos 2 sobre a raiz quadrada de 5. Certo? Ah, preciso racionalizar? Aqui não tem toda essa rigorosidade não. Dá para deixar assim mesmo, que tá tranquilo. Mas aí, o que eu tenho? Eu tenho dois valores para y, ó. Ou seja, y. Quando y for igual a 2 sobre raiz de 5, observa que x vai ser igual a menos 2, que multiplica y. Y vale 2 sobre raiz de 5. Logo, menos 2 vezes 2 é menos 4 sobre raiz de 5. Ok? Então, quando y for 2 sobre raiz de 5, o meu x vai valer menos 4 raiz de 5. Por outro lado, quando y for menos 2 sobre raiz de 5, o que vai acontecer com o meu x? Meu x vai ser igual a menos 2, que multiplica menos 2 sobre raiz de 5. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 2. Aliás, mais 4, né? Positivo. Raiz de 5. Então aqui eu tenho dois pontos. Vamos lá, ó. Eu tenho P1. P1 vai valer. Quando y vale 2 raiz de 5, o meu x vai valer menos 4 raiz de 5. Ok? E meu P2, quando o y valer menos 2 raiz de 5, o meu x vai valer 4 raiz de 5. Ok? Então esses aqui são os meus pontos em que f assume valores máximos e mínimos. Essa aqui é a minha resposta. Aí na letra B, ele vai pedir para calcular o valor de máximo e de mínimo. Aí a gente vai fazer a letra B agora. Vou escrever aqui, ó, letra B. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Letra B. A letra B, o que eu preciso é calcular f de P1 e eu preciso calcular f de P2.
certo? E ver quanto que dá para descobrir o valor máximo e o mínimo, para saber qual ponto que é o de máximo e qual ponto que é o de mínimo aí. Então f a gente sabe que é 2x menos y, né? E que a gente sabe lá do enunciado, que f de x e y é igual a 2x menos y. Então f de P1 é f de menos 4 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. Isso é igual a duas vezes. Vou trocar o x por menos 4 raiz de 5 menos y, que nesse caso vale 2 raiz de 5. Ok? Então aqui vai ficar. Vamos continuar. 2 vezes menos 4 é menos 8 raiz de 5. Menos 2 raiz de 5. Isso é justamente igual a menos 2 menos 8 menos 2 dá menos 10 sobre raiz de 5, né? Denominador igual, repito o denominador e somo o numerador. Ok? Então, agora a gente vai calcular o f de 4 raiz de 5 e menos 2 raiz de 5. Isso aqui vai ficar igual a 2 vezes 4 raiz de 5 menos 2 raiz de 5. Então, isso aqui é igual a 8 sobre raiz de 5. Menos vezes menos é mais 2 sobre raiz de 5. E, consequentemente, isso aqui é 10 sobre raiz de 5. Ok? Então, esse aqui é o ponto mínimo. E esse aqui é o ponto máximo. E com isso a gente conclui a questão 1. Veio bem tranquila, não veio muito difícil não. A função estava bem de boa para fazer o gradiente, né? Às vezes eles complicam um pouco mais, porém, na verdade está tranquilo porque a gente já fez bastante questões, né? Então, quando faz bastante questões assim, a gente começa a pegar confiança, começa a ver que tá mais tranquilo. Mas enfim, de qualquer forma, bora lá para a questão 2. Valeu!